Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Um trecho de um filme muito interessante, tá? E, inclusive, tem a perspectiva pré, né, assistir esse vídeo. O filme o filme se chama Julgamento, tá? Então eu vou só mostrar um trecho do vídeo onde eu irei fazer uma reflexão e um estudo, aproveitando esse momento que o vídeo apresenta, tá bom? Tentando trazer vocês, né? Filme o período antes na Bíblia e outro grupo que acredita no mal, né? Aí que ela vai absoluta existe, diferente do que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Então, esse período de grande tribulação no filme de falar sobre um tema esquecido por muitos cristãos, né? E pelo mundo científico, que é a chamada verdade absoluta. Iremos nos aprofundar, né? Assim, na medida do possível, aqui sobre esse tema. Mas levantando sempre a questão de que, ao assistir esse filme e refletir alguns quadros que esse filme nos traz, né? Em um deles eu vou trazer aqui a vocês, mostrando que tanto a Suprema Corte, né, que está dominada pelo anticristo, também as escolas, as universidades, as religiões, né, as ciências, a própria humanidade, ela está contra a pessoa de Deus. Por quê? Por várias razões. Uma das razões é que o ser humano ele está morto em delitos e em pecado. Já é uma situação terrível. Em contrapartida, também, a humanidade era inimiga de Deus, né, por não acreditar somente no Evangelho. As pessoas rejeitam a palavra de Deus. Existem faculdades, seminários, pessoas que ganham muito dinheiro dizendo que Jesus não existe, dizendo que a Bíblia precisa ser modificada. Pastores, padres, espíritas, testemunhos de Jeová, cada um rasgando, lutando contra a revelação absoluta de Deus. Então esse vídeo, né, tanto o filme quanto esse vídeo, seja algo que incentive vocês a se preocupar com, com esse debate, que é necessário, novamente, refutar essas situações e instituições dentro do viés religioso, dentro do viés federal, estadual, municipal, até mesmo na sua profissão. As pessoas deixaram de acreditar na verdade absoluta, portanto, elas se tornaram inimigas, elas estão contra a verdade de Deus, tá bom? Levando, obviamente, em questão que tudo isso é um movimento, a princípio, do espírito do anticristo, tá? Já o filme mostra que o próprio anticristo já está estabelecido na Terra e enganando as pessoas. Então, a gente já percebe isso, né? Aqui no Brasil, na Suprema Corte no Brasil, enfim, a gente já percebe esse espírito do anticristo invadindo os setores. Eu esqueci de pegar meu livro que eu escrevi aqui, mas entre em contato conosco pelo telefone que apareceu o vídeo aí. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre comunismo e eu trato a igreja como algo em ruína. Por quê? Se a Suprema Corte estabelece verdades relativas para a aceitação do aborto, casamento homossexual, enfim, né? Todas essas heresias, todas essas abominações, é porque a igreja deixou seu papel cultural, consequentemente, seu papel espiritual está se esfriando. E quando se esfria, se necessita de um avivamento, de uma reforma, tá? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva,
Deixa no comentário no canal se você já assistiu esse vídeo, se não assistiu, se você gostou do vídeo, do filme e do conteúdo aqui. Comenta aí, que eu quero saber as suas opiniões, as suas ideias, o que esse filme vai te levar a pensar, tá? Se você também quiser estudar conosco, curso de escatologia, curso de filosofia, da projética, de teologia, entre em contato. Com certeza você vai se surpreender com os conteúdos, com toda a nossa informação para vocês, tá bom? Vamos aqui, vou passar aqui o vídeo para vocês e depois eu irei falar sobre esse livro aqui, ó. Acho que não vai dar para ver bem, mas é um livro fantástico para todo aquele que quer estudar filosofia, teologia, apologética, né? Heresias, enfim. Eu acho necessário você ter uma obra dessa, que é a Enciclopédia de Apologética, Resposta aos Críticos da Fé Cristã, da editora Vida Acadêmica, do professor, escritor, né, filósofo, teólogo, Dr. Norman Geisler, tá? Aqui, essa obra aqui, ó, fantástica, recomendo para vocês. Inclusive vai estar toda rasgada por manuseios. Vamos ver aqui o filme, tá? A gente volta já já. 4. Mas se todo mundo quisesse que fosse 5, isso faria... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fica melhor. Eu sinto muito, meritíssimo. Eu tenho algumas perguntas. Seja breve, advogado. Sim, meritíssimo. Senhorita Hannah, neste barco da vida descrito pela senhorita Thorne, por que não está remando como todas as outras pessoas? A união é importante, eu entendo isso. Mas é errado crer que nossa esperança está naquele barco. Protesto. Conjectura. Mantido. Quanto é 2 mais 2? 4. Mas se todo mundo quisesse que fosse 5, isso faria com que fosse 5? Não, não faria. E mesmo que o mundo todo concordasse e todo mundo ficasse muito, muito feliz, não seria 5? Protesto. A Ré não é perita em matemática. Negado. Pode responder a pergunta. Não, ainda seria 4. Mas isso não estaria sendo um pouco arbitrário, um pouco preconceituoso? Quer dizer, não podia colaborar um pouco? Afinal, todo mundo quer muito que seja 5. Não, não poderia, porque não seria verdade. Então a verdade é absoluta. Pronto. É um trecho do vídeo, tá? Para vocês refletirem. Depois eu desejo que vocês também assistam esse vídeo, o filme, né? Tá no YouTube gratuitamente. Então, daqui a gente pode estudar vários assuntos, tá? Eu vou trabalhar um assunto aqui, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Ele falou um argumento matemático, né? E mostrando que se as pessoas derem outra resposta que a matemática não afirma, isso é absurdo. Do mesmo modo, são as pessoas hoje em dia. As pessoas hoje em dia, infelizmente, pela própria natureza, né, atualmente, elas tendem a negligenciar e a negar a pessoa do Filho e do Espírito Santo e do Pai, ou seja, do próprio Evangelho. Mas para ilustrar isso, é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus? Muitas pessoas vão dizer que sim. Todas as pessoas são filhas de Deus? Muitas pessoas vão dizer que sim. Todas as pessoas acreditam que a religião é boa, né? E que não importa a verdade, o que importa é a intenção. Todos vão dizer que sim. Bem, mas isso está errado, de acordo com a realidade e de acordo com as escrituras. Tá? E a gente vai ver aqui essa importância de entender o que é a verdade. Não somente a verdade filosófica, teológica, antropológica, matemática, geográfica, física, química, mas a própria verdade da existência, né, da realidade. E a verdade está em todas as camadas da sociedade. Tá? Mesmo as pessoas tentando corromper e distorcer a verdade. Aqui no livro que eu citei a vocês, ele fala, aqui na página 861, Natureza da Verdade.
vou apenas fazer algumas citações, apesar de que eu fiz vários grifos, mas só algumas citações, tá bom? Para vocês entenderem por que as religiões, as falsas religiões, né? A Suprema Corte, a cultura, a política, né? As próprias pessoas, movimentos sociais estão contra Deus. Porque nenhuma dessas pessoas quer encontrar, descobrir e viver a verdade que Jesus Cristo apresenta. Aqui como trabalhando o seguinte, o autor Pilatos perguntou: o que é a verdade? Talvez você se pergunte: o que é a verdade? Filósofos desde Sócrates, historicamente falando, né, até hoje, perguntam: a verdade é absoluta? É possível conhecer a verdade? Ela corresponde a um referente? Ou, no caso da verdade metafísica, a realidade? Sobre a importância da verdade, o autor diz assim: o cristianismo afirma que a verdade absoluta existe. E o filme escatológico, apocalíptico, fala disso. Verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? O autor diz: verdade para todos, em todo lugar, em todas as épocas. Insiste que a verdade sobre o mundo, a realidade, é o que corresponde à maneira em que as coisas realmente são. Aí vai trabalhar dois exemplos aqui. A afirmação que Deus existe e a afirmação que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Essas reivindicações cristãs de verdade realmente correspondem à realidade dos fatos, sobre o qual afirmam nos informar. Mais adiante, ele fala aqui, mostra os equívocos que as religiões, as seitas, as heresias e a maioria das pessoas, às vezes, inconscientemente fazem, ou até mesmo tem uma cosmovisão de teorias que não são exatamente a verdade, né? E elas reproduzem isso de maneira consciente ou inconsciente e acabam se distanciando da verdade e indo para o pai da mentira, que é o anticristo. Aí o autor aqui trabalha vários conceitos errados sobre o que as pessoas acham do que é verdade. Primeiro conceito errado sobre verdade. Isto é, envolvendo filosofia, sociologia, antropologia, direito romano, enfim, verdade, tá? Porque a verdade é absoluta. O primeiro conceito errado sobre verdade a verdade não é o que funciona. Muitas pessoas pensam que a verdade só é verdade se funcionar. Um remédio só é bom, verdadeiro, se der resultado. Uma camisa só é boa e ótima se você se sentir bem. É o que dá resultado, é o que funciona, é o pragmatismo. Esse é um conceito errado de verdade. Aí ele vai argumentando contra isso, né? Posteriormente, aqui, o autor. Depois ele vai trabalhar aqui, nesse manual, nessa enciclopédia de projética, que existem outras pessoas que pensam que a verdade é o que é coerente, né? É o que é coerente. Ele diz assim: a verdade, segundo essa teoria, que é equivocada, a verdade é o que é internamente coerente. É coerente e coerente consigo mesma. Afirmações vazias são coerentes, apesar de serem destituídas de coerência de conteúdo verdadeiro. Aí diz assim: um grupo de afirmações falsas também pode ser intensamente inconsistente. Se vários testemunhos conspiram para representar falsamente fatos, sua história pode ser mais coerente que eras tentasse contar a verdade honestamente. Mas isso ainda é uma mentira. Na maioria das hipóteses, a coerência é um teste negativo de verdade. E é justamente aqui que entra esse trecho do vídeo mostrando que um grupo de acusação utiliza esse conceito para atacar o cristianismo, né? Que estão aí, no começo do filme, eles começavam a atacar os discípulos de Cristo, mas agora estão atacando a própria pessoa de Deus. E hoje, não mesmo? Pergunto a vocês. Se vocês acham que não, diga aí. Se você acha que sim, escreva também aí. E a verdade não é um outro conceito errado de verdade. O autor também trabalha aqui. A verdade não é a intenção, né? Aí diz assim: desígnios ocorrem, comunicando uma mentira ou uma ideia enganosa.
que o comunicador não tinha intenção de comunicar. Se algo é verdadeiro, por que alguém queria que fosse verdadeiro? Todas as afirmações sinceras já feitas são verdadeiras, mesmo as que são plenamente absurdas. Pessoas sinceras geralmente estão sinceramente erradas. Tá? E ele argumenta bem o seguinte: um outro conceito de verdade que as pessoas utilizam é: a verdade não é o que é abrangente. Aí vai refutando. Outros grupos de pessoas usam esse tipo de verdade assim: a verdade não é o que é essencialmente relevante. Um outro tipo de conceito errado sobre verdade é o que é agradável. Esse é para mim um dos piores. É o que é agradável a você. Você muitas vezes está numa religião, está numa igreja, está no relacionamento, enfim, e onde você se sente agradável. Mas será que aquilo ali, de fato, é verdade? Aí o autor aqui refuta esse pensamento, essa mentalidade que consequentemente é anticristã. E também, depois que ele mostra todas as falsos conceitos de verdade que o mundo tem oferecido, né, ele agora apresenta uma proposição e, ao mesmo tempo, mostra que essa proposição ela se encarnou, né, no Verbo de Deus. Não é apenas uma conjectura, não é apenas um plano mental, não é apenas um axioma, um jogo de palavras bem organizado que realmente corresponde à realidade. É muito mais do que isso, que é, de fato, o Verbo de Deus, né? Aí ele fala aqui sobre o verdadeiro conceito, ideia, natureza, definição, propósito do que é verdade. Aí ele fala que é a teoria da correspondência. Então, a correspondência se corresponde à realidade. Aí, finalizando o vídeo, ele diz assim, utilizando, depois que ele fala sobre a teoria da correspondência como um pensamento correto sobre a verdade, ele agora passa a dizer que existem pessoas que querem contradizer essa teoria utilizando a verdade de Cristo ou uma outra proposição. Assim, quando Jesus disse, eu sou a verdade, argumentando que ele demonstrou que a verdade é pessoal, não proposicional, que a teoria da correspondência era proposicional, isso refuta a visão da correspondência da verdade, da qual a verdade é uma característica de proposições, axiomas ou expressões que correspondem a seu referente. Ponto. Mas uma pessoa, assim como uma proposição, podem corresponder à realidade, como expressão exata do Deus invisível. Jesus corresponde perfeitamente ao Pai. Ele disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Portanto, uma pessoa pode corresponder a outra em seu caráter e suas ações. Nesse sentido, as pessoas podem ser consideradas verdadeiras ou podem expressar a verdade. Deus é verdade, porém, não há nada fora dele a que ele corresponda. Mas, de acordo com a visão da correspondência, a verdade é o que representa corretamente a realidade. Como Deus não tem correspondência, segundo esse argumento, a teoria da correspondência nega que Deus é verdade, como a Bíblia diz ser. No entanto, todavia, porém, mas a verdade, como correspondência, está fortemente ligada, unida, junta, próxima a Deus. As palavras de Deus, a Bíblia, né, correspondem a seus pensamentos. Assim, Deus é verdadeiro, no sentido de que pode-se confiar em sua palavra. Os pensamentos de Deus são idênticos a ele mesmos. Um tipo de correspondência perfeita. Nesse sentido, agora, Deus é verdadeiro em relação a si próprio. Se a verdade é vista como aquilo que corresponde a outro. Nesse sentido, Deus não é verdadeiro. Antes, a realidade absoluta e, portanto, o padrão da verdade. Outra coisa deve corresponder a ele, de forma limitada, para ser consideradas verdadeiras. Não ele deve corresponder a elas. Aí ele trabalha todo esse conceito aqui. Aí por fim diz assim, se correspondência também pode estar dentro da pessoa, Deus corresponde a si mesmo, de maneira perfeita. Então, ele mostra a falsa argumentação, o falso conceito de verdade, o conceito correto de verdade, mostra os que atacam esse conceito correto de verdade e agora refuta esse conceito de verdade. Então, terminando esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido que
esse filme, o julgamento, mostra um período do anticristo, tá? Que a visão futurista, pré-tribulacionista, pré-milenista ensina. Se você quiser entender mais sobre essa doutrina, sobre esse curso de escatologia em contato, mostra também como ainda nesse período a filosofia vai ser importante e útil para as pessoas conseguirem entender o plano teológico de Deus e também as questões teológicas que são pertinentes a esse momento. Por fim, termino dizendo que o adversário do cristianismo, não de denominações, nós não defendemos denominação nenhuma, ok? Estamos falando do cristianismo, tá? Então, o adversário do cristianismo, ele utiliza pessoas, e essas pessoas, por exemplo, no filme, ele diz assim, quando você diz assim, ó, você acredita na hóstia, né? Aí você diz assim, mas a Bíblia não ensina isso. A outra pessoa, não, você nunca estudou a Bíblia, você não é teólogo, você não é padre, você não é acadêmico, você não é cientista. Então, é um falso argumento filosófico da autoridade. Ou seja, nós não precisamos ser formados em teologia. É bom, é importante, é ótimo e também necessário, tá? Nós não precisamos ser filósofos. É bom, é útil, é necessário ser filósofo, sim. Não precisamos ser matemáticos, físicos, químicos, tá certo? Advogados, entender de tudo. Precisamos sim ser, de fato, cristãos, realmente obedientes ao Evangelho. Mas é necessário, tá? Por quê? Porque nesse argumento de palavra e de jogo, né, as pessoas recorrem a uma autoridade. Ah, o Papa disse, o pastor presidente disse, a Suprema Corte disse isso. Não. Recorrer à autoridade é uma falácia. A verdade não se baseia em autoridades, tá? É uma proposição. E quando você entende essa proposição, da teoria da correspondência, você já chega à verdade encarnada, que é o verbo de Deus. Aí, meu amigo, o negócio é perfeito, tá bom? Então, forte abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva, entre em contato conosco e até o próximo vídeo.